A paz do Senhor Jesus para você que está ouvindo esse áudio. Compartilho com você nesse dia uma porção da palavra de Deus que se encontra no segundo livro dos Reis, no seu capítulo 4, dos versos 1 ao 7. Diz assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus filhos, os meus 2 filhos, para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. E deitai o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. De forma muito bem resumida, esse texto, que é um texto muito conhecido da palavra de Deus, onde Eliseu foi usado para aumentar o azeite da viúva, ele mostra de uma maneira muito resumida a situação de uma mulher que estava endividada, herdou a dívida do seu marido, que naquele momento já não estava mais com ela, morreu, ela era viúva e tinha 2 filhos. Ela não tinha dinheiro para pagar as dívidas de seu marido. Ela tinha somente os 2 filhos. E era isso que o credor estava dizendo: olha, se você não tiver condições de me pagar, eu irei tomar os seus 2 filhos como escravos. E ela estava vivendo esse momento em sua vida. Ela não tinha dinheiro, ela só tinha os bens mais preciosos que ela tinha e não tem como mensurar valor, que são seus filhos, e ela precisava de um milagre. Ela precisava de um milagre em sua vida para não perder aquilo que de mais precioso ela tinha, a continuidade da linhagem de seu marido, que eram seus filhos, seus amados filhos. E nessa hora houve a necessidade no coração desta mulher de buscar um milagre. E nesse texto nós podemos tirar algumas lições. O título dessa reflexão que Deus colocou no meu coração e eu compartilho com você nesse dia, o título é Uma Mulher de Atitude. Algumas atitudes que esta mulher tomou nos ensina para o nosso dia a dia. Contextualizamos para a nossa vida diária, para a nossa caminhada nesta terra. Então, algumas lições. Então, primeiro que essa mulher ela não se acomodou diante da tribulação. Se coloca no lugar desta mulher. Ela estava vivendo um dos momentos mais difíceis de sua vida. Seu marido morreu. Ela estava sofrendo. Ela estava no luto. Ela estava na angústia, vendo também os seus filhos sofrerem pela ausência do pai. Tudo contribuía para que esta mulher ficasse inerte, ficasse parada. Mas ela não se acomodou diante da tribulação. Ela não se curvou diante daquele momento ruim, porque aquele momento que estava ruim poderia ficar pior. Porque ela poderia, além de ter perdido seu marido, ela ainda iria perder os seus filhos. Seus filhos seriam escravos. Aí sim, seria tamanha a tribulação e as lutas em sua vida. Mas ela não se acomodou diante dessa tribulação. Ela não se acomodou diante de eu não tenho dinheiro. Ela não se acomodou diante do sofrimento. Ela partiu da inércia e disse: eu não posso ficar assim, eu tenho que buscar solução. E isso nos ensina que nós também não podemos nos acomodar diante das lutas que vêm sobre nossas vidas. Nós temos que sair da inércia, nós temos que vencer aquilo que nos prende, as vozes contrárias,
as dúvidas, as incertezas. Nós temos que romper essas áreas em nossas vidas diante das lutas e tribulações que nós passamos. Uma segunda lição, uma segunda atitude que me chamou a atenção e eu compartilho com você é que ela saiu da inércia, ela não se acomodou e ela buscou em Deus a solução para os seus problemas. O profeta, no Velho Testamento, o profeta na palavra de Deus como um todo, ele representa a voz de Deus na terra. O profeta é a voz de Deus na terra. E ela não se acomodou, ela disse: o meu marido era teu servo, Eliseu. Ele era teu servo, ele trabalhava contigo, você conhece o meu marido. E eu quero uma solução para esse meu problema. Ela buscou em Deus a solução para os seus problemas. Ela não procurou nenhuma outra coisa ilícita para pagar a sua dívida. Ela não se prostituiu, ela não se corrompeu, ela não se vendeu para poder pagar aquela dívida herdada do seu marido. Ela buscou a presença de Deus, e isso é que tem que acontecer na minha vida e na sua vida. Diante das tribulações, das dificuldades, diante daquilo que parece impossível de se resolver, diante das pessoas que querem dar soluções humanas para que você venha atingir o seu objetivo. Não, busca em Deus, vamos buscar em Deus a solução para os nossos problemas. Vamos falar com Ele o que nós estamos sentindo, passando, precisando e dizendo: Senhor, preciso da sua ajuda. Sem a tua presença, essa situação que eu estou vivendo, eu não irei vencer. Mas estou aqui, Senhor, apto, Pai, para poder receber de ti as orientações. E ela buscou a Deus. Que você, que eu, que nós venhamos a buscar a Deus em todos os momentos das nossas vidas. Se você está passando por luta, por dificuldades, seja ela qual for, busque a Deus, faça como esta mulher, tenha esta atitude, busque a presença de Deus. Porque assim que ela buscou, o profeta, como eu disse, que é a voz de Deus na terra, disse para ela: o que você quer que eu faça? O que você precisa? Diz para mim. Foi o que eu disse, se abriu na presença de Deus, dizendo: eu preciso. Mas o que você tem? O que você tem? O profeta perguntou. Ela disse: olha, a sua serva não tem nada. Olha a humildade. A sua serva não tem nada. Só tem uma botija de azeite. Aqui eu quero abrir um parêntese. O milagre de Deus, nesse contexto, nesse texto, partiu de algo que já existia. Partiu de algo que já existia, mesmo que pequeno, mas existia. Uma botija de azeite. Nós sabemos que Deus, ele traz à existência aquilo que não existe. Mas muitas das vezes ele parte para agir, para cumprir o milagre dele nas nossas vidas de algo que já existe. E tem algo na minha vida e na sua vida que Deus, quer usar para iniciar o milagre, para concretizar o milagre, para nos conceder a vitória, algo que às vezes, diante das lutas, hoje está pequenininho dentro de você. Você pode dizer: eu não tenho nada, Senhor, estou cansado, estou com o meu emocional abalado, eu acho que eu não estou nem com fé. Deus só quer algo pequenininho dentro de você, chamado fé. Aquela chama de esperança, aquela chama que aos seus olhos está pequenininho. Mas esse pequenininho é o que interessa, e é o que basta para Deus transformar a sua situação e trazer à existência o milagre. O milagre aconteceu na vida desta mulher porque existia algo pequeno, que para ela era insignificante, mas para Deus tinha o valor, que era uma botija de azeite. Ela obedeceu, que com aquela botija de azeite Deus fez o milagre. Então assim é na minha vida e na sua vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você está na luta, está na dificuldade, mas a sua fé pequenininha, Deus vai transformar esta fé em algo grande. Hoje Deus quer iniciar o seu milagre
Deus quer iniciar o seu milagre em nossas vidas partindo de algo que precisa existir dentro de mim, dentro de você. A fé pode estar pequena nesse momento, tendo em vista as lutas que você está passando. Mas tenha certeza que ela existe e Deus fará com que ela cresça e esta fé vai te conduzir ao milagre. A terceira atitude, a terceira lição é a obediência. Ela obedeceu tudo aquilo que Deus a ordenara por meio do profeta. Vai, pega vasilhas com seus vizinhos, vai enchendo, fecha a porta, tá? Vai enchendo as vasilhas. Vai, aquelas que estiverem cheias, vai colocando do lado. Aí o seu filho lhe passa uma outra vasilha vazia, você vai enchendo. E assim foi. Todas as vasilhas que ela pôde pegar com os seus vizinhos, numa grande quantidade, todas as vasilhas foram cheias. Ela não ficou perguntando, por que eu tenho que fazer isso, profeta? Por quê? Será que vai dar certo? Ela não. Como ela sabia que o profeta representava a voz de Deus na terra, ela sabia que era Deus que estava dando aquela orientação, e ela obedeceu tudo aquilo que Deus ordenou para a sua vida. E assim tem que ser na minha vida e na sua vida. Seja obediente a Deus, seja obediente à palavra de Deus, seja obediente a tudo aquilo que Deus já falou para você fazer, seja obediente a tudo aquilo que Deus já lhe ensinou na palavra para fazer. A palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de entendimento, e Deus está dizendo para mim e para você, entenda, busque a minha presença, obedeça tudo aquilo que eu já determinei e ordenei em sua vida. Foi por isso que esta mulher alcançou o seu milagre, uma mulher de atitude. Uma quarta lição, uma quarta atitude desta mulher que me chamou a atenção é que ela envolveu a família no processo. Reparem que os seus filhos faziam parte daquela linha de produção. Os seus filhos passavam um para o outro a vasilha vazia, e a mãe enchia e jogava e colocava ao lado. Ou seja, ela envolveu os seus filhos no processo do milagre. Naquele momento, os seus filhos enxergaram o poder de Deus, os seus filhos experimentaram o poder de Deus, porque esta mãe envolveu os seus filhos no processo. Isso tem algo muito profundo a nos ensinar. Envolva o seu filho no reino de Deus, envolva o seu filho em tudo aquilo que você estiver buscando em Deus, para que os seus filhos entendam que para alcançarmos as vitórias, nós precisamos de Deus em nossas vidas. Para que os milagres aconteçam, precisamos de Deus em nossas vidas. Os seus filhos sabiam, se não tivesse um milagre, eles se transformariam em escravos. Mas ela, obedecendo a palavra de Deus, usou cada um dos seus filhos no processo. E é isso que Deus quer. Tire momentos com seus filhos para orar, para ler a palavra de Deus, para fazer um culto a Deus dentro da sua casa, um culto familiar. Não abra mão, envolva os seus filhos, porque se você não envolver os seus filhos no processo, o mundo, esse mundo mau que nós estamos vivendo, ele vai envolver. E ele vai envolver de uma maneira maléfica, de uma maneira que vai transformar os seus filhos em escravos. Escravos da pornografia, escravos do pecado, escravos do celular, escravo das redes sociais, escravo do tablet, escravo dos jogos. Envolva os seus filhos. E a quinta lição, e a quinta atitude que me chamou a atenção nesse texto, foi que ela usufruiu do milagre de Deus. Deus fez com que ela tivesse uma quantidade de azeite suficiente para pagar a sua dívida. E disse, vai, pega parte desse azeite e vai lá e paga a sua dívida ao credor. Mas só que o que sobrou, você vai viver com os seus filhos. E é isso que Deus nos ensina. Deus sempre supre as nossas necessidades, muito mais além daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente raciocina, daquilo que a gente calcula. Elas deviam estar calculando o valor exato para pagar a dívida. Deus nos dá muito mais quando obedecemos, quando não nos acomodamos diante da tribulação, quando não buscamos a presença dEle, quando
obedecemos a sua voz, Deus faz com que nós usufruamos do milagre dele em nossa vida. Ela usufruiu com os seus filhos. Seus filhos não mais corriam risco de viver uma vida de escravidão. O Senhor deixou uma quantidade de azeite para que ela pudesse sobreviver, viver em abundância. Nosso Deus é assim. Ele permite muitas das vezes processos em nossas vidas para que possamos ter essas atitudes desta mulher. Uma mulher anônima, não sabemos o seu nome, mas está registrada na palavra de Deus as atitudes. Está registrado na palavra de Deus as atitudes desta mulher, que nos ensina em nossos dias. Essas atitudes de não se acomodar diante das tribulações, de buscar a Deus em todo o tempo, porque Ele é que vai dar a solução para os problemas, de obedecer à sua voz, de envolver a sua família no processo e usufruir do milagre de Deus para as nossas vidas. Que Deus possa te abençoar, caro ouvinte. Que esta palavra venha ocupar um lugar especial no seu coração. Em nome de Jesus. Amém.